Oi, meu nome é Fernanda Nader, sou professora da Rede Cromos e vou resolver a questão de número 5 da prova do Coltec, caderno 1. A questão de número 5 é também uma questão de gramática, né? Então, assinale a alternativa cujo verbo em negrito substitui o verbo havia no excerto original, mantendo a concordância lógica gramatical do português padrão. Então, é uma questão de gramática que cobra especificamente concordância, né? Vamos ler o excerto. Em 1988, ano em que o Sistema Único de Saúde SUS foi criado, não havia muitos hospitais públicos no país. Então, se a gente lê, a gente consegue substituir por existir, né? O haver, portanto, está sendo empregado com o sentido de existir. Não existiam, aí, assim, já é um pouco o spoiler da resposta, mas é porque o verbo haver, quando no sentido de existir, ele é verbo impessoal. O que isso significa? Que ele não apresenta sujeito. A regra geral, a regra básica para concordância é a seguinte: o verbo deve concordar com o sujeito em número e pessoa. Se a gente tem um verbo que não tem sujeito, ele fica na terceira pessoa do singular, independente de qualquer coisa. Então, foi criado, não havia muitos hospitais. Por isso que ele fica desse jeito, tá? E aí vamos para substituições. A gente tem duas opções: o existir e o ter, né? Que são os dois verbos que eles colocam pra gente, no singular e no plural. Vamos lembrar que a concordância lógica do português padrão. Pensando no português padrão, a gente elimina as possibilidades do verbo ter. Porque no nosso cotidiano a gente fala de não tem, né, não tinham muitos hospitais ou algo nesse sentido. Só que essa fala é uma marca de oralidade e não de português padrão. Então a letra C e a letra D podem ser eliminadas por oralidade. Aí a gente fica em dúvida, né? A gente fica para selecionar entre a A e a B. Vamos pensar, o verbo haver é um verbo impessoal, mas o verbo existir não é. Então, vamos pensar, né? Não existiam muitos hospitais no país. O que não existiam? Muitos hospitais públicos. Muitos hospitais públicos é sujeito. Qual que é a regra geral da concordância? O verbo deve concordar com o sujeito, portanto, não existiam muitos hospitais. É um sujeito pós-posto, mas ele está aqui marcadinho, então tem que ficar no plural. E aí é uma questão interessante para a gente poder pensar, porque aqui o verbo está no singular, mas é porque o haver tem essa peculiaridade que o existir não tem. Então, ó, concordância, verbo com o sujeito, sujeito no plural, verbo no plural. Resposta, letra B.